Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um momento de intercessão, mais um dia de oração no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que aonde você estiver, a presença de Deus há de alcançar você, manifestar-se de forma sobrenatural na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, e segunda-feira é o dia que nós oramos pelas finanças, é o dia que especificamente colocamos esta área da nossa vida diante do Senhor. E daqui a pouco eu quero orar com você, quero pedir a Deus a manifestação dele na sua vida, no nome do Senhor Jesus, e eu creio que o Senhor há de se manifestar de forma sobrenatural. Antes, eu quero fazer aqui uma oração, entregando a semana, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus sabedoria, para que Ele possa nos conduzir. Se for possível, feche os olhos e vamos juntos orar, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, graças te damos por mais um dia de vida, por mais uma chance, por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, de andar nos Teus caminhos. Somos gratos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E queremos pedir ao Senhor direção, sabedoria e entendimento. Também queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, em nome do Senhor Jesus. Senhor, manifesta a Tua presença através dessa transmissão. Alcança as pessoas, meu Deus, que conectadas conosco, abrem o seu coração para receberem do Senhor uma direção, uma resposta, uma palavra. Nós entregamos todas as coisas em Tuas mãos e que tudo seja para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bom, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, antes de prosseguirmos, mandar um abraço aí para os irmãos da igreja Vida Nova de Guarulhos. Eu estive neste domingo passado, com os nossos irmãos da igreja Vida Nova e receberam muito bem ali. Um abraço para o pastor Eliabe, ali uma equipe maravilhosa. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, continue fortalecendo, cada dia mais e mais, para que essa igreja continue rompendo, crescendo a cada vez mais segundo o propósito que Deus tem com vocês. Obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho de todos vocês, que Deus abençoe cada dia mais e mais no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, como eu estava dizendo ainda há pouco, hoje, segunda-feira, nós nos reunimos na igreja para orar pelas finanças. Você que está acostumado a estar aqui conosco, já teve agora pela manhã, às 9 horas, uma reunião, haverá uma outra às 15 e depois uma outra às 19h30, às 15 horas com o pastor Ailton, às 19h30 com o pastor Newton, todos nós na mesma fé, no mesmo propósito, levantando a nossa voz, clamando e buscando a resposta que vem de Deus, tá bom? E eu creio que vai ser bênção para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Bom, eu quero já compartilhar com vocês aqui uma palavra, você pode compartilhar o pedido de oração aí no chat da transmissão, daqui a pouco eu estarei orando por vocês, colocando a sua causa diante do Senhor. Amém? O versículo que eu quero ler, compartilhar, é um versículo bem conhecido por nós, está em João capítulo 8, o versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras que acabei de ler aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele está dizendo que o conhecimento da verdade manifesta libertação. Mas por que o conhecimento da verdade traz libertação? Porque o conhecimento da verdade traz mudança de mentalidade. E há muitas pessoas prisioneiras por conta da forma como essas pessoas pensam. A palavra do Senhor, ela nos faz entender que existem fortalezas construídas na mente de muitas pessoas que acabam limitando essas pessoas espiritualmente, que acabam impedindo essas pessoas de avançarem. E o conhecimento da verdade, a verdade do Evangelho, manifestará libertação, porque trará mudança de mentalidade. Em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo diz para não nos conformarmos com este mundo, mas para nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Amém? Então, para que você experimente o melhor de Deus para a sua vida, você tem que se transformar à medida que Ele renova a sua mente. Quem renova a sua mente é o Espírito Santo, com um entendimento novo, quando Ele fala o seu coração. E quando você aplica na sua vida, pratica aquilo que o Espírito Santo lhe fala, você então está se transformando para experimentar o melhor de Deus. Amém? Agora, o conhecimento da verdade traz libertação. Mas conhecimento do quê? O que nós precisamos conhecer? Em primeiro lugar, nós precisamos do conhecimento sobre Deus, a verdade sobre a pessoa de Deus. Há muitas pessoas que têm uma ideia distorcida acerca do Senhor. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo 22, o apóstolo Paulo fala aqui sobre a bondade e a severidade de Deus. Olha o que ele diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra forma, também tu serás cortado. Paulo fala aqui sobre a bondade e sobre a severidade de Deus. Em primeiro lugar, Deus é bom, de fato Ele é bom, e não há ninguém que seja bom como o Senhor é bom. Quando questionado pelo jovem rico acerca da sua bondade, Jesus vira para o jovem rico e diz: por que você me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus, né? Eu não sei se Jesus estava achando que ele estava reconhecendo Jesus como Deus, enfim, o jovem rico, mas ele deixa claro, Deus é bom, e é, queridos, o tempo todo. Como já falamos várias vezes aqui, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. O sofrimento que há no mundo não faz parte do plano de Deus. Infelizmente, veio por conta do pecado original. Deus, por amor, enviou Jesus para que recebesse a condenação em nosso lugar. Através de Jesus, o homem pode ser salvo. Então, Deus é bom. Deus não está de acordo com o sofrimento da humanidade. Como eu já falei aqui, Deus quer que todos sejam salvos. Mas a gente sabe que para que a salvação se manifeste, o homem precisa crer no Senhor Jesus. Mas considere a bondade de Deus. Não há ninguém que seja bom como o nosso Deus é bom. E ele fala também da severidade de Deus, para considerá-la. Porque assim como Deus é bom, Deus também é severo. Há muitas pessoas que confundem a palavra severidade com a palavra perversidade. Deus não é perverso, Deus é severo. Isso significa o quê, pastor? Desculpem. Isso significa que ele é rígido, duro, né, que ele vai julgar o mundo com justiça. Ele não vai passar a mão em cima da cabeça de ninguém. Se uma pessoa, no dia do julgamento, o nome dela não for achado no livro da vida, infelizmente, por mais que Deus ame esta pessoa, mas ela não será salva. Não é porque Deus não quer, é porque durante toda a sua vida ela fez a escolha errada. O evangelho está sendo pregado, né, em todo lugar, né, rádios, televisões, internet. A palavra está sendo divulgada e o homem tem a oportunidade de conhecer a Deus, a oportunidade de se achegar e receber Jesus como Senhor e Salvador, né? Eu costumo dizer que não é Deus que condena o homem já vem ao mundo, infelizmente, debaixo de uma condenação. Deus está abrindo uma porta, Deus está dando uma opção através da pessoa de Jesus de salvação. E basta o homem fazer a escolha certa para que seja salvo. Então, considere a severidade de Deus. Assim como Ele é bom, Ele é severo. E no dia do juízo, Ele julgará a todos com rigidez. A palavra de Deus nos faz entender isso. Então, você precisa, para que haja mudança de mentalidade, consequentemente libertação, conhecer a pessoa de Deus, a verdade sobre Ele. E a melhor forma de você conhecer a Deus é através da pessoa de Jesus, olhando para Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Em segundo lugar, precisamos conhecer a verdade sobre o nosso adversário, sobre o diabo. A Bíblia coloca o diabo como nosso adversário, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele é o nosso adversário e precisamos ter conhecimento sobre o nosso adversário, né? A palavra nos faz entender isso. Nós sabemos que originalmente Satanás foi um anjo de luz, mas quando desejou ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo, ele perde essa condição e se transformou nesse ser desprezível, e todos nós já sabemos. E o desejo, imagino, creio eu, que o maior desejo, né, do inimigo é vingar-se de Deus
destruindo a humanidade, né? Ele não pode fazer com Deus e ele tenta fazer com o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é o nosso adversário. Jesus disse que ele vem senão para roubar, matar e destruir. É o que a palavra de Deus diz. Quando ele entra na vida de uma pessoa, ele passa para a vida daquela pessoa as características dele. E como eu já disse, Jesus apresenta o diabo como um ladrão. Ele entra na vida daquela pessoa, claro, que dá lugar a ele, que permite a entrada dele, causa danos, rouba aquela pessoa, sem que ela seja notada. Tem muitos cristãos, pessoas de Deus, filhos de Deus, são pessoas sinceras, né, diante do Senhor, e é claro, estão salvas. Se essas pessoas partirem para a glória, essas pessoas estão salvas, mas estão sendo roubadas pelo inimigo. E a Bíblia diz, não há quem clame por restituição, né? Não há quem denuncie a ação do inimigo. Às vezes, algumas pessoas atribuem até mesmo a ação de inimigo a Deus, como se fosse Deus que estivesse fazendo aquilo, quando quem veio roubar, matar e destruir foi o adversário, foi o inimigo que veio fazer isso. Então, precisamos entender isso. Jesus deixou claro, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem veio roubar, matar e destruir é o diabo, seu adversário é o diabo. Deus não é seu adversário, Deus não é seu inimigo, pelo contrário, não há ninguém que te ame como Deus te ama, não há ninguém que se importe com você como Deus se importa. Quando Deus diz não para algo que você quer muito, pode ter certeza que aquilo que você quer não é bom para você. Quando Deus impede você de ir para algum lugar, de fazer alguma coisa, que isso pode acontecer, não é porque Ele está sendo mal com você, não, pelo contrário, Ele está te livrando de alguma coisa. É importante que você entenda isso. Toda a ação de Deus, mesmo quando nós não entendemos, é a manifestação da bondade de Deus para a nossa vida. Quem veio roubar, quem veio matar, quem veio destruir é o diabo. É ele que está por trás de destruição, é ele que causa isso. Não são minhas palavras, são palavras de Jesus. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Aonde há roubo, aonde há morte, aonde há destruição, ali tem a ação do ladrão. É ele que rouba, é ele que mata, é ele que destrói. Alguma coisa está sendo destruída, pode ter certeza que tem a ação do ladrão ali, do inimigo, por trás daquela situação de destruição. Ele é o nosso adversário, ele é o pai da mentira, é o enganador. Precisamos saber a verdade sobre ele. No Calvário, quando Jesus foi crucificado, Jesus o venceu e lançou essa vitória em nossa conta. A palavra diz que nós vencemos o maligno. Ele não tem autoridade sobre você, que é filho de Deus. Desde que você não dê lugar, como a palavra diz, Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. Se você não der, não vai encontrar lugar na sua vida e não vai atingir você, ok? E em terceiro lugar, você precisa saber a verdade sobre você mesmo, sobre o homem, né, de uma forma geral. Quem o homem é em Jesus Cristo e quem o homem é fora de Jesus Cristo. Fora do Senhor Jesus, não somos nada, não podemos nada. Sem Ele não há salvação, não há como você ser salvo sem a pessoa de Jesus. Jesus é a única porta, é o único caminho. No mundo existem várias religiões, irmãos, várias e várias religiões, cada um com um pensamento, com uma ideia, alguns criaram para si os seus próprios deuses, mas independente do credo religioso, meu objetivo aqui não é ofender ninguém, só existe um caminho, e não é a igreja Nova Unção, não é a igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. A igreja pode funcionar como placas, né? Instrui na estrada o motorista que está indo para um determinado lugar, e a igreja vai indicando, o caminho é esse, o caminho é esse. Agora, o caminho é Jesus, né? É Ele que salva, é Ele que resgata, é Ele que transforma. E o homem precisa entender que sem Jesus, ele continua perdido. Sem Jesus, o homem vai para o inferno. A verdade sobre o homem é que ele já vem ao mundo, ele nasce no mundo, irmãos, debaixo de uma sentença de morte, debaixo de uma condenação. É claro que se uma pessoa nasce no mundo e ela parte ainda nos seus primeiros dias ali de nascidos, né, sua infância, sem ter entendimento ainda, uma criança sem ter entendimento, inocente, então por ela não ter ainda entendimento, eu creio que esta criança vai ser salva por ela não entender ainda, né, ali as circunstâncias e ter o poder de tomar a decisão de receber ou não o Senhor Jesus Cristo. Mas fato é
que quando uma pessoa vem ao mundo, já vem debaixo de uma condenação. E só não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A pessoa pode estar na igreja evangélica, pode estar na igreja A, igreja B, igreja C, religião A, religião C, religião C. A religião não é que salva é Jesus. É muito provável que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não estão em Jesus, que não serão salvos. Se não estiverem em Jesus, não há salvação, porque não há condenação para quem está em Jesus. E estar em Jesus, como já falamos, é muito mais do que estar em uma igreja, estar na palavra, vivendo de acordo com a palavra de Deus, é o que a Bíblia nos faz entender. Então, procure saber a verdade sobre isso. O homem já vem condenado. Agora, quando o homem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é batizado, nascendo na família de Deus, ele se torna uma nova criatura. O passado é completamente apagado de maneira que Deus não lembra. Deus apaga completamente e não lembra mais. É o que a palavra do Senhor nos faz entender. Aquela pessoa se torna uma nova criatura, um filho, uma filha de Deus. Como filho, como filha, você é herdeiro de Deus, é herdeira. Você se tornou um príncipe, foi tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. E agora, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, você também é herdeiro. Cabe agora a você permitir que o Espírito Santo venha te ensinar a viver como filho de Deus, né? Ele faz isso, como já falei aqui, renovando o seu entendimento, fazendo você entender pela palavra como viver. Já falamos aqui também em outras ocasiões que existem muitas ideias que estão enraizadas na mente de algumas pessoas, são ideias fixas, e essas ideias é que acabam conduzindo essas pessoas, né? A mentalidade, como já falamos, a maneira de pensar influencia a maneira da pessoa viver. E não é fácil você mudar a mentalidade de uma pessoa, principalmente dependendo da idade dessa pessoa. Então tem coisas ali que Paulo considera como fortalezas. Ele diz que essas fortalezas precisam ser destruídas e esses pensamentos e entendimentos que é contra a palavra, contra Deus, tem que ser levado preso, cativo, é o que Paulo diz. Então, é o Espírito Santo quem faz isso, mas o Espírito Santo, ele renova o nosso entendimento, ele nos ensina, a vivermos como filhos, se a gente também permitir. E no final de tudo, a decisão será sempre nossa. Colocar em prática o que o Espírito Santo ensina e é com a gente. Aí depende da gente, né? Não depende do Espírito Santo. Ele traz a revelação, ele traz o esclarecimento, ele traz o entendimento, porque a vontade de Deus é que você, como filho, como filha, que você cresça, que você amadureça. Em Efésios diz que ele quer que você atinja o nível, a estatura completa de Cristo, ou seja, o nível de maturidade de Cristo, a compreensão que Cristo tinha, né, do mundo espiritual, do mundo natural, a forma como ele vivia. Para que você atinja esse nível de maturidade, Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, profetas, evangelistas. Deus distribuiu dons, habilitou, capacitou pessoas com o propósito de treinar você como filho para a obra do ministério, para que você cresça, desenvolva, como eu já falei aqui. Agora, por mais que existam, né, esses dons distribuídos, pessoas que são usados por Deus, né, que o Espírito Santo usa, se revela, se manifesta através dessas pessoas, no final, a escolha é nossa, de ouvir ou não, porque nem tudo que nós vamos ouvir vai estar de acordo com aquilo que a gente quer. Muita coisa vai vir de encontro, ou seja, vai confrontar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa forma de culto. E uma das coisas, irmãos, que mais eu acredito que atrapalha algumas pessoas é exatamente isso, né? Porque em cada denominação, Deus se manifesta e as pessoas cultuam de uma maneira. E às vezes, em muitos lugares, as pessoas elas questionam a forma de uma outra pessoa cultuar, a forma como aquela outra denominação cultua. E às vezes a gente vê muitas críticas na internet, né, de pastores criticando outros pastores, né, denominações criticando denominações. Inclusive, o primeiro assassinato, irmãos, cometido no mundo foi por conta disso, porque Caim, ele não matou Abel por conta de traição de esposa, por conta de bens materiais, por conta de dinheiro, é porque
porque o culto aos olhos dele, né, e aos olhos do próprio Deus, o culto de Abel foi diferente. Deus recebeu por conta de uma série de fatores que não vem ao caso aqui agora, e ele, tomado por uma inveja, por um ciúme, matou seu irmão. E tem muitos Caíns aí matando irmãos. E a pergunta de Deus para Caim é: onde está o seu irmão, né? Porque a forma como o irmão cultua, isso diz respeito a Deus. E às vezes tem muitos que se colocam neste lugar, né, criticando. Mas enfim, e são ideias, né, que às vezes vão se proliferando aí na internet, de crítica disso, daquilo outro, que faz mais mal, na verdade. E é difícil, às vezes, essas pessoas mudarem. Muito difícil, porque por mais que o Espírito Santo fale, por mais que o Espírito Santo traga uma luz, traga um entendimento, mas aquela pessoa sempre vai achar que o pensamento dela está certo, mesmo sendo algumas vezes confrontado pela palavra de Deus. Então, no final de tudo, a decisão é nossa. A escolha é nossa. A forma de se vai praticar ou não é nossa. Nós é que vamos decidir. O Espírito Santo traz a nova ideia, o novo entendimento, e aí a gente pega e nos transformamos, ou seja, mudamos de comportamento de acordo com aquele entendimento novo que Ele nos deu. Enfim, você é filho, então você, como filho, você precisa saber a verdade sobre você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Existe uma razão, um propósito para o seu existir, tá bom? Olha, Jesus disse: conheça a verdade. E a verdade não é o que você sente, não é o que o fulano, o beltrano, o ciclano sente ou pensa. A verdade é o que a palavra de Deus diz, independente do que você ou eu, né, estejamos pensando. A verdade é a palavra, amém, querido? Independente do que você pensa, a verdade é a palavra. Conheça a verdade pela palavra de Deus, para que você possa viver uma vida livre, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Eu quero orar com você agora em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus, momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença com todas as pessoas que estão conectadas conosco agora, para pedir a manifestação do Teu poder. Pai, o Senhor conhece a realidade em que cada pessoa se encontra. O Senhor sabe das lutas, das circunstâncias, dos problemas. E eu peço a intervenção do Senhor. Meu Deus, estenda as Tuas mãos para curar. Estenda as Tuas mãos para libertar. Estenda as Tuas mãos, Senhor, para manifestar a bênção. E a Tua palavra, Senhor, declara que nos foi dada. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor em prol desta pessoa que está vivendo um tempo de luta, de conflitos internos, meu Deus. Tem pessoas, meu Pai, sentindo um peso sobre seus ombros por conta de um problema familiar, por conta de um problema espiritual, por conta de uma situação, meu Deus, que se levantou. Tem gente vivendo, meu Deus, um período de escassez na área financeira. Pai, as portas parecem que estão fechadas. Esse profissional liberal, Senhor, este irmão autônomo que depende, meu Pai, de vender para poder receber. Senhor, manifesta o Teu poder. Alcança este empresário que está vivendo um momento difícil, pois os juros da dívida que ele fez está consumindo todo o lucro do seu trabalho, de maneira que ele não tem visto o lucro desse trabalho, de maneira, meu Deus, que ele tem trabalhado apenas para pagar juros e já não sabe mais o que fazer. Tem gente, meu Deus, vivendo um momento tão complicado, que a sua própria luz foi cortada algumas vezes e ela está desesperada. Há um receio, há uma vergonha. Tem gente se sentindo, meu Deus, impotente, envergonhada. Pessoas se sentindo humilhadas. Tem gente se sentindo derrotada, fracassada. Meu Deus, com vergonha de olhar para a família por não estar conseguindo levar o sustento, meu Deus, para a sua casa. Pai, tem misericórdia.
misericórdia. Estenda as tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, livra este homem deste opróbrio, Senhor. Livra desta vergonha, livra desta humilhação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abra as portas que esta pessoa precisa, Senhor. Meu Pai, que a tua bênção em nome de Jesus se materialize, que a tua bênção em nome de Jesus comece a mudar a realidade nessa empresa, neste comércio, na vida deste trabalhador, neste lar. Comece a trazer à existência as coisas que esta pessoa necessita. Oh, meu Deus, eu invoco em nome de Jesus o teu poder sobre cada pessoa, sobre cada lar, cada família, empresa, comércio. Eu invoco o teu poder em nome de Jesus para que haja um milagre, para que haja uma mudança de realidade em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pedindo isto ao Senhor, não porque me sinto merecedor, digno. Não, Senhor, eu oro pedindo isto, confiando na tua bondade, confiando na tua misericórdia, na tua graça e no poderoso nome de Jesus. Porque está escrito que tudo quanto pedirmos no nome de Jesus, o Senhor faria. E eu peço isso ao Senhor. Eu peço em prol de todas as pessoas que estão conectadas. Eu coloco cada pedido de oração, meu Deus, postado no chat, nas tuas mãos. E que tudo seja para louvor da tua glória, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, com certeza nós estamos abençoados no nome do Senhor Jesus. E agora precisamos crer, né? Ficarmos firmes no que a palavra do Senhor diz. Olha, eu fico por aqui, quero deixar um abraço para você, lembrando mais uma vez que hoje às 15 e às 19h30 nós teremos reuniões pela sua liberdade financeira, para que você seja verdadeiramente livre nessa área da sua vida. Vem estar conosco, eu creio que vai ser uma bênção. Caso você não saiba onde fica a sede da Igreja Nova Unção de Deus, a sede fica no centro, na Avenida Rui Barbosa, 963, entre o Itaú da Lapa e a Receita Federal. Tá bom? Eu fico por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Amanhã nós retornamos com a intercessão em foco. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.